Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 22 de março de 2026, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 26º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Não se detenha no caminho. E o texto-chave está em Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Vamos ler essa palavra maravilhosa, que você receba a sua porção, em nome de Jesus, para nos enchermos da graça, do conhecimento, da sabedoria, da revelação do Senhor e que nos dá força, ânimo, direção, visão para a gente começar uma semana abençoada. Amém? Então vamos lá. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu tenho falado muito aqui, né, irmã, sobre caminho. Ontem nós falamos sobre a sabedoria, o caminho e um jardim. Hoje nós vamos falar sobre não se deter no caminho. Nós já entendemos que Jesus é o caminho, né? A verdade, a vida. Ele disse isso: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós já entendemos que nós precisamos trilhar o caminho da santidade, o caminho da santificação. E hoje eu quero falar do nosso caminho, que nós já estamos entendendo, e do caminho da sabedoria. Nós precisamos entender o nosso caminho. Isso aí vai ter que ser uma revelação pessoal sua, na sua comunhão com Deus, naquele jardim, né, naquele tempo que você passa ali com o amado. Quando você se expõe à palavra, a palavra é uma fonte inesgotável. Todas as vezes que você se expõe a ela, ela traz revelação para você. Eu amo os salmos, eu faço campanha dos salmos às vezes mais de 2 vezes no ano. Queria até dar a dica aqui, sempre falo isso na caminhada, mas se você está fazendo a primeira vez, não sabe, leia os salmos, faz uma campanha dos salmos. Eu vou ler uns salmos todos os dias em voz alta. Isso serão 150 dias, irmã, são 150 salmos, serão 150 dias você se enchendo da palavra, limpando a sua mente, treinando o seu espírito. Nós temos que nos mover, né? Deus, ele se move na medida que nós nos movemos. Então, qualquer coisa que você faça para treinar seu espírito, para despertar os seus olhos, para trazer luz para a sua vida, para limpar o seu vaso, tudo vai trazer resultado. Então, eu amo ler os salmos e nesses últimos tempos, quando eu estava lendo, a palavra que me chamou a atenção foi, antes, quando eu li esse salmo, a palavra que me chamava a atenção é não ficar sentando na roda dos escarnecedores. Mas nesses últimos tempos, a palavra que me chamou a atenção foi: não se detenha, não se detenha, não fique parado no caminho dos pecadores. Essa palavra me chamou a atenção e por isso eu criei esse devocional aqui, da gente não se deter. Porque aí a gente começa a caminhar, a gente começa a caminhar muito bem, né? A gente está fazendo aqui 50 dias e aí a gente fica inspirada e a gente quer, uau, agora eu vou mudar o mundo. E daqui a pouco, aquela empolgação já se foi. Isso é em tudo, né, irmãs? Quando a gente faz a caminhada de oração, é quando a gente vai num congresso da igreja, é quando a gente faz um propósito com as irmãs, quando você faz um propósito com você mesmo. E daqui a pouquinho a coisa esmurece e a gente precisa entender isso. Não se deter. Não se deter. Não parar. Não parar no caminho dos pecadores. Não parar até mesmo no nosso caminho. Você está caminhando, continua, pouco a pouco, né? Então, não se deter no caminho dos pecadores é que você tem um caminho a seguir. E qual é o nosso caminho? Nosso caminho é caminho da sabedoria, do desfrute, do temor, da intimidade, do governo, da administração. Mas aí
vem a nossa maior luta. Pelo menos para mim era, né? Eu disse isso que até o dia que eu entendi, não é para você parar e ficar esperando mais ninguém. E a nossa maior luta, eu acho, é lidar com as pessoas. Porque aí você se enche de ânimo, se enche de força, se enche de luz. Mas e as demais pessoas que a gente tem que conviver todos os dias? A nossa família, trabalho, chefe, escola, se a gente estuda, igreja, a gente tem que lidar com pessoas, né? E, e aí a gente tem que entender, eu estou trilhando o meu caminho, Deus traçou um caminho para mim, temos um caminho coletivo, que está todo mundo, né, ali junto, a gente está na nossa tribo, todo mundo amando o Senhor, buscando, mas nós somos separados, nós temos um caminho. O caminho do levita é parecido com o do sacerdote, mas não é o sacerdote. Sabe assim, você entender o seu caminho. E cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua porção. Davi tinha o caminho dele, Salomão tinha o caminho dele diferente. Foram pai e filho, mas foram caminhos diferentes, histórias, muita coisa semelhante, porque eles reinavam, eles eram rei, mas cada um tem o seu caminho. Isso aí nós precisamos ficar muito claro, sabe, irmãos, para a gente não ficar nos comparando, querendo o que não é nosso, insatisfeito com o que não é nosso. Insatisfeito com a nossa casa, com o nosso casamento, com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, porque a gente está olhando o jardim do outro, o caminho do outro, o presente do outro. Nós estamos vindo falando disso pouco a pouco. E aí, nesse caminho de encontrar as pessoas, a gente vai precisar, né, entender, respeitar, deixar ir, deixar livre o outro, deixar que cada um tem o seu caminho. Às vezes, a gente não avança no nosso caminho porque queremos trazer os outros à marra, vem para o meu caminho. Lógico que a gente tem que semear a palavra para as pessoas virem para o caminho de Cristo, para o caminho que é Cristo. Mas o seu caminho pessoal, né, a tua unção pessoal, aquilo que Deus deu para você, nós não podemos, a gente não pode ficar parando para querer trazer o outro na marra, que é aquilo que a gente também falou do nível do rio. Cada um está no nível do rio que quer. Tem gente que só quer no tornozelo, tem gente que só quer até o joelho, tem gente que quer até os lombos, tem gente que quer nadar e tem gente que quer mergulhar. E muitas vezes a gente pensa assim, não se detenha no caminho dos pecadores. Aí a gente lê e pensa, pecadores, né? Pecadores. A gente acha que quando fala pecadores, parece que é uma coisa, a gente pensa nos pecados grandes, né? Mas é, os pecados não é só pecado grande, mas talvez a gente está caminhando com pessoas que são, né, gente boa, que já serve ao Senhor, mas às vezes a pessoa é murmuradora, a pessoa é crítica. Eu não estou falando de uma vez ou outra que sai alguma coisinha, eu estou falando daquelas pessoas que já virou rotina, sabe? Que não tem domínio na língua, que é maldosa, que fala com maldade, que julga, que dá sentença. Julgar, irmãs, não é você dar uma opinião ou pensar algo a respeito. Julgar é quando você dá uma sentença, sabe? Por exemplo, vamos supor que você vê o filho de uma pessoa que não tá, parece que não está caminhando muito bem num caminho bom. Você não tem problema você pensar, nossa, né, que Deus alcança esse menino, ele não está indo para um caminho muito bom. Julgar não é isso. Você, né, não é que você não pode pensar nada. Julgar é você dar a sentença. Você julgou, determinou a sentença. Você já decretou, esse menino não vai valer nada, né, essa pessoa não vai valer nada. É, você julgou, aí isso aí é malignidade, porque nós fomos destinados a liberar a palavra de bênção, a crer, né, a profetizar a vitória. Então a gente tem que tomar cuidado com essas malignidades que saem da nossa mente, da nossa boca e caminhar com pessoas assim. Eu não sei vocês, mas eu já caminhei com pessoas assim e que foi me fazendo mal por 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que Deus falou, olha, tem que cortar isso. Então, irmãs, isso é pecadores, parar no caminho dos pecadores, parar para ouvir o que os pecadores estão falando. E ali a gente fica suportando por causa
do nosso relacionamento, né? Outra coisa está falando, os escarnecedores, não sentar na roda dos escarnecedores. Escarnecedor não é só quem descaradamente escarnece de Deus, mas é aqueles também que escarnece de você, do seu caminho, do seu chamado, da sua história, do seu estilo de vida, da sua adoração. Como que nós vamos viver num caminho de excelência, de administração? Esses dias, aliás, eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, que ela estava falando, né, do nível de excelência que ela busca e tal, e ela falou, mas as pessoas criticam, né? E eu sei o que é isso também, porque por muito tempo, especialmente na minha adolescência eu tive muito conflito porque já tinha coisas que eu já tinha um nívelzinho de excelência. Aliás, ontem mesmo eu estava a gente estava vendo uns álbuns de foto antigo, e aí a Rebeca estava vendo, né, de quando ela era criança, ela falou assim, nossa, era tão organizadinha, eu colocava assim, eu pegava um álbum de foto do aniversário dela, por exemplo, aí pegava a foto do aniversário, né, aí vamos supor que uma amiga foi, aí ela tirou a foto ali com a gente, e ela também deu o cartão para a Rebeca. Então eu punha a foto dessa amiga e o cartão do outro lado. Então você vai passando as páginas, está tudo organizadinho. Então, tinha uns nívelzinhos, assim, de coisas que eu gostava de fazer, que é natural para mim, mas as pessoas criticavam. As pessoas criticavam quando percebia, nossa, você é cheia das manias, nossa, que frescura. E isso me entristecia, porque quando Deus vai te levando para um caminho que nós estávamos falando, o caminho da administração, da organização, da unção que Deus está trazendo para você, você fica diferente, irmã. Você fica diferente. Uma mulher surpreendente, ela é diferente. Ela não é igual a todo mundo. Então a gente tem que não se assentar à roda desses escarnecedores, sabe? Não é ficar triste só, é se posicionar, sabe? É começar a cortar, é usar da sua autoridade, ou então é começar a não sentar ali naquela roda. Porque nós fomos chamados para sentar aonde, que nós estávamos falando ontem, na mesa da sabedoria. Depois eu vou voltar lá nesse texto, porque esse texto também fala sobre isso tudo aqui que a gente está falando ali de pessoas que a gente tem que sair fora, né? Que a gente tem que cuidar do nosso caminho. Aí aqui está falando que se a gente assim caminhar, né? Nós vamos meditar na lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor dia e noite. Então, dia e noite, a gente está ligado na sala do trono. A gente está perguntando para Ele tudo que a gente deve fazer, né? Não foi isso que a gente falou da sabedoria? Que você senta na mesa dela e aprende. E isso é todo dia. E a lei do Senhor é a palavra dele. E a sabedoria é um espírito de Deus, é um dos espíritos de Deus, tem 7 espíritos de Deus. Faz parte do Senhor a sabedoria, ela é o próprio Deus. E a gente precisa aprender com ele em tudo, dia e noite. Então você entrega o seu dia de manhã, medita, passa o dia ali, né, atenta, alerta, à noite a mesma coisa, como a mulher de Provérbios, que a sua lâmpada não se apaga à noite. Por isso que Deus fala conosco nos sonhos, né, nos refrigera, nos traz descanso, pode trazer até uma cura para nós durante a noite que Deus está trabalhando em nós o tempo todo. Aí nós vamos ser uma árvore plantada, aquela árvore plantada junto às correntes das águas que vai dar o seu fruto e que a nossa folhagem não murcha e tudo que a gente faz será bem sucedido. Com os ímpios não são assim. Aí o versículo 6 fala assim: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E eu não deixei aqui o versículo, talvez eu deixe depois, mas que fala sobre que Deus confirma o passo dos homens justos. Essa palavra, eu estou falando ela o tempo todo aqui também, porque Deus vai te confirmando que o seu caminho está indo bem. Ele te confirma, ele usa alguém, ele usa uma palavra, ele usa um texto, ele usa pessoas para te ir confirmando. Deus confirma sempre o passo do homem justo. Isso é muito bom quando a gente está caminhando e Deus vai confirmando que a gente está no caminho certo. A palavra é a maior confirmação, né? Vamos voltar lá no texto de ontem sobre a sabedoria.
Vamos falar sobre a sabedoria. Antes de entrar nesse texto, eu quero falar que muitos querem ser sábios, né? Muitos desejam a sabedoria, mas a sabedoria é o próprio Deus. A sabedoria, ela é um caminho a ser trilhado. A sabedoria, ela não é um evento que ocorre esporadicamente. Nossa, há anos atrás eu consegui ser sábia, semana passada eu consegui ser sábia. A sabedoria é um caminho, é um estilo de vida. Ela é atitude de obediência. A sabedoria, ela é adquirida, ela não cai do céu, né? Ai, fulano já nasceu sábio. Você pode nascer com a unção, com a graça para aquele caminho, mas você tem que continuar trilhando aquele caminho, você tem que se expor a ela, a sabedoria, para aprender com ela todos os dias. Por isso nós precisamos meditar na palavra e nós precisamos desejar sentar nessa mesa, sair dessa mesa dos escarnecedores, da roda dos escarnecedores, sair desse caminho, parar de parar. Sabe quando você fica, toda vez que você encontra com uma pessoa, você sai de perto da pessoa mal, né? A pessoa, sei lá, o que falou, e você vai saindo mal. A gente tem que aprender a se posicionar, pedir Deus para nos limpar desses caminhos, porque no meio do nosso caminho, né, nós vamos cruzando com outras pessoas ali, mas a gente não pode perder o foco do nosso caminho. Espero que o Senhor esteja esclarecendo para vocês aquilo que eu quero passar, né? Aí vamos lá, vamos voltar no texto de Provérbios, capítulo 9, versículo 1 ao 14. A sabedoria edificou sua casa, lavrou as 7 colunas, carneou seus animais, misturou o seu vinho e arrumou sua mesa. E deu ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte para cá. Aos faltos de senso diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Olha aqui, deixai os insensatos e vivei. Sai fora dessas amigas que fica debochando. Se você está fazendo uma dieta, aí debocha. Não, a gente tem que ser assim mesmo, gordinha, e fica rindo, sabe? Lembra que eu falei nos devocionais esses, que as pessoas ficam rindo da própria desgraça? Tudo bem você ser engraçada, você rir dos seus erros, mas sabe aquela pessoa constante que ela nem quer ir e nem deixa você ir? Lembra daquelas musiquinhas? Se você não vai, não impeça a mim. Ai, mas você é muito romântica. Ai, mas para que tudo isso? Ai, que frescura essa mesa que você fica pondo. Ai, que bobeira ficar comprando flor, com flor morre. Sabe, pessoas que vai te querendo te minar a sua. Eu sei que as pessoas fazem, irmãs, às vezes por ignorância. Mas nós não temos mais que ficar suportando essas besteiras. Porque é aquilo que eu te falei, se você está nadando lá, mergulhando, para que você vai voltar lá no raso e ficar lá puxando a pessoa, arrastando a pessoa? Não é ficar com raiva, não é ser ignorante, não é, é ir começar eu não sei te explicar, começar a tomar posse de quem você é, sabe? De quem você é em Deus e falar assim, olha, eu estou aqui para brilhar, estou aqui para iluminar. Se você quiser vir comigo, vem, mas não deixa a pessoa castrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não. E aqui está falando, deixa o insensato e vive, vai viver a sua vida, porque senão você vai ficar prostrada, chocando o problema. Sabe quando junta as duas amigas, vão chocar junto, amiga? Aí senta uma lá nos ovos da áspides e senta a outra e começa a chocar. Fica aquele tricô, fazendo aquele tricô de fofoca, aquele tricô ruim, depois levanta as duas ali mal e cada um vai viver os frutos ruins que a colheita ali, né? O que nasceu ali daquela coisa. Então, deixa o insensato e vive, anda pelo caminho do entendimento. Às vezes, irmãs, a gente não precisa ser grossa, não precisa falar nada, é a sua postura, sabe? É quando começar a falar, você corta. Sabe? É quando você vê que a coisa vai começar, você sai de perto. E a gente precisa entender essas coisas, porque isso aqui protege a nossa unção, isso aqui guarda o nosso azeite, isso aqui faz com que Deus derrame mais, isso aqui faz com que o Senhor tenha confiança em nos dar mais, porque nós precisamos amadurecer para viver tudo que eu tenho falado esses 26 dias, não é de qualquer jeito. Todo dia crescendo de glória em glória. Então fala isso, deixa o insensato e vive, anda pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si,
E o que censura o perverso, a si mesmo injuria. Então, olha aqui, não para no caminho do escarnecedor para ficar tentando consertar ele, para tentar ficar corrigindo ele, para tentar ficar mostrando para ele que o caminho está errado. Não é assim. Olha, você vai colher se você ficar. Aqui está falando, não faz isso, não, filho, porque você vai jogar tempo fora. Você vai trazer coisas ruins para si mesmo, você vai trazer afronta para você vai caçar confusão e briga. Né? Aquele que censura o perverso a si mesmo se injuria. Aí está falando, não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreça. Quem vai sair aborrecido é você. Porque o povo está cego, filho, eles não querem saber de nada. Às vezes está até dentro da igreja, mas está cego. E aí aqui fala, mas dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele vai crescer em prudência. Foca em quem quer, irmã. Foca em quem quer. Sabe? Isso foi um dos maiores aprendizados para mim na caminhada, foi uma das maiores libertações para mim, porque eu já falei aqui, eu tinha isso, eu tinha que esperar, né? Eu queria minhas melhores amigas comigo. Tem melhor amiga minha que nem faz a caminhada, que nem sabe, nunca nem fez, nem viu, nem convido. Entendeu? E somos melhores amigas, mas nisso não vou ficar ali, vem, vamos, olha, tão legal se você escutar. Não, olha o quanto de mulher que Deus trouxe para minha vida, que eu nem conheço, mulheres dedicadas, sabe? Foca nisso. No grupo, por exemplo, às vezes entra mulher, sai mulher, eu nem sei quem entrou, quem saiu, não dá para ficar olhando para esse tipo de coisa. Nós temos que crescer e amadurecer, não ficar apegado a nada. Mas quando você instrui uma pessoa sábia, que você instrui uma pessoa, que você compartilha, né, a sua luz, a sua unção, o que Deus está te ensinando, e aquilo dá fruto, nossa, não tem sensação melhor, irmãs. Então não perca tempo com quem não quer, invista em você. E aí no versículo 10 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida e se te acrescentarão. Olha, a sabedoria, ela traz isso de nos acrescentar anos de vida. E está falando, se você é sábio, para ti mesmo és. Se é escarnecedor, tu só o suportará. Então, a sabedoria nós temos que usar para nós, em primeiro lugar. E nesse tempo que eu estou falando disso tudo aqui, começar a pedir Deus sabedoria. Cada pessoa que você encontrar. Senhor, tem uma palavra que eu amo, fala, fecha a porta dos meus lábios na presença do meu adversário. Aprender a ficar calada. Às vezes você conta um sonho, a pessoa joga água fria no seu sonho. Contou por quê? Por que você foi abrir a boca? Comece a ficar calada, sabe? Às vezes você conta, por exemplo, eu tenho vontade de ir em Veneza, estou planejando ir em Veneza. Deus me livre, aquela cidade fedorenta. Quero ir para Paris. Ixi, Deus que me livre. Tem tanto lugar bom por aqui. Tô pensando em ir nas praias do Recife. Não, Deus me livre, tem praia melhor em outros lugares, no Caribe. Tudo que você fala não presta, irmã. Então, para que você está abrindo a boca? Não fala nada, não fala nem que foi, nem que não foi. Mas sabe por que a gente abre a boca? O ego. Nosso ego. A gente quer mostrar, ou a gente quer contar, ou a gente não tem domínio próprio. Não fale nada mais, não dê satisfação, sabe? Começa a cortar esse tipo de coisa, que aí você vai conseguir caminhar em sabedoria. Então, toda pessoa que você encontrar, sabedoria. Conhecer uma pessoa nova, Senhor, abre os meus olhos, porque, irmãs, o negócio é sério, sabe? A gente tem que fechar a nossa boca. Aí agora eu vou ler esse texto aqui, a continuação, né? Versículo 13. A loucura é mulher apaixonada e ignorante, e não sabe coisa alguma. Eu amo esse texto. Aliás, é uma palavra toda, né? Mas isso aqui, quando eu aprendi ainda nova, mulher apaixonada é louca, ignorante, não sabe nada. Isso é a palavra que está dizendo, isso é uma grande verdade. Elas ficam cegas, elas vai para o matadouro sem estar vendo nada. Olha só, ela assenta à porta da sua casa, nas alturas das cidades, ela toma uma cadeira para dizer aos que passa e segue direito o seu caminho. Um tipo de mulher burra, ignorante, apaixonada, que fica olhando a pessoa seguir o caminho direito, e aí ela fala, quem é simples, volte-se para aqui. E o falto de senso diz, olha o que ela diz, as águas roubadas são doce, o pão comido às ocultas é agradável.
Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha, ela usa a mesma frase que a sabedoria. Essa mulher perversa, né, que também representa um espírito maligno, que também representa o inimigo, o que ele quer fazer com a nossa vida, de nos desviar do nosso caminho. Ela usa a mesma frase da sabedoria, porque no versículo 5 a sabedoria falou, vinde, a sabedoria falou assim no versículo 4, quem é simples, volte para cá. Aos faltos de senso, aquele que não tem senso, vinde comer do meu pão, beber do meu vinho que eu misturei, porque se você não tem senso, você come da sabedoria, da mesa da sabedoria, você vai ficar sábio. Então ela chama para, a sabedoria está te chamando, mas aqui a mulher insensata, a mulher insensata, mais que insensata, ela é louca, né, apaixonada, ignorante, não sabe coisa nenhuma, é um demônio isso aqui, né? Ele tá falando a mesma coisa, quem é simples vem para cá, né? Ao falto de senso, aquele que não tem senso, ela traz uma roupagem do pecado. Ela diz que as águas roubadas são doces. Sabe quando aquelas amigas que falam, não tem problema não, boba. Não tem problema não. O pão comido às ocultas é agradável. Então, irmãs, vigilância. Vigilância em tudo. Vigilância com pessoas que vêm até a nossa casa muitas vezes, né? Claro que nossa casa tem que estar aberta para comunhão. Não estou dizendo que a gente tem que ser neurótica, estou dizendo que tem que ter vigilância, irmãs. Tem que ter vigilância. Nós não conhecemos o coração das pessoas, nós estamos vivendo dias muito mal. Temos que ter vigilância com os amigos dos filhos, sabe? Os filhos, desde pequeno, você tem que estar observando. Criança que já tem uma tendência, não estamos julgando, mas se você está vendo que a criança tem uma tendência a ser mais perverso, a ser maldoso, aí a gente fica forçando o nosso filho, mas você é bonzinho, você é de Jesus, você tem que suportar o amiguinho, né, te bater. Aliás, eu estava conversando com um jovem esses dias, foi muito interessante, é um filho de uma amiga minha, uma amiga muito preciosa, e eu fui professora da salinha, e agora eu reencontrei, né, esse jovem, depois de, já tem tantos anos que eu não via ele, gente, talvez uns 16 anos, não lembro, eu não lembro, tem muito tempo. E agora ele é um jovem de 23 anos e tal, e ele estava reencontrando, estava conversando com a Rebeca, e aí ele estava contando como era na salinha, e a gente comentando dos meninos, né, daquelas crianças, e a gente falando, como é que será que tá fulano e tal. Ele tem mais contato com as crianças ali, e ele contou de um que era muito bacana, muito bacaninho o menino, ele falou assim, mas aí o rapaz falou para mim, mas tia, ele fazia umas maldades comigo, só que esse que estava contando, ele tinha uma carinha de mais sapeca. E o outro tinha uma carinha de mais quietinho. Ele falou, ele fazia umas maldades comigo. Ele foi contando. Eu falei, não acredito. E aí eu falei assim, se você me contasse naquela época na salinha, se você falasse, ele tá fazendo isso comigo, eu não ia acreditar, porque você tinha carinha de mais sapeca. Eu achei interessante a história, só estou trazendo aqui para vocês verem como que as crianças passam as suas dificuldades, né? E então a gente tem que estar observando amigos de filho, amigo dos nossos irmãos, dos nossos familiares, temos que estar atento, sabe? Nem ficar forçando o nosso filho, não é ele sendo, não forçar os nossos filhos a rebaixar e a engolir tudo que eles estão servindo ao Senhor, né? Eu acho que a gente tem que aprender, ensinar a posicionar desde cedo. Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Então, isso aqui é um perigo, ó. Tá? E aí tá dizendo aqui que o caminho que essa pessoa tá indicando, essa mulher perversa aqui, é um caminho de morte, e os convidados dela não sabem que já estão nas profundezas do inferno. Olha que forte isso. Então vamos vigiar com a mesa que a gente assenta, com as pessoas que a gente tem se relacionado. Vamos ler Provérbios capítulo 4, para terminar. Provérbios capítulo 4. Depois, todos esses textos que eu estou deixando, irmãs, leia de novo. Leia o texto todo. Às vezes eu deixo só alguns versículos, porque é muito grande, mas leia e medita. Vamos lá. Provérbios capítulo 4, do versículo 5. Vamos ler do versículo 5 em diante. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, ela te guiará
a alma e ela te protegerá. Por isso é todo dia. O caminho, a sabedoria é um caminho, é um estilo de vida que você tem que estar colocando a sua vida, todas as áreas, pedindo sabedoria em tudo. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. Então, deseja, faz um esforço de adquirir, porque também precisa de entendimento. Estima ela e te exaltará. Olha só, se você estimar a sabedoria, ela vai te exaltar. Se você abraçar ela, ela vai te honrar. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Tem recompensa para quem anda no caminho da sabedoria, irmãs, e aprende com ela, né? Ouve, filho meu, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Se te e te multiplicarão os anos de vida. Lembra que eu falei que longevidade não é só anos de vida acrescentado? É viver e viver bem. É viver. E a sabedoria faz isso aqui. Ela te dá anos de vida, te multiplica os anos de vida com graça e com uma vida abundante. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Olha isso, que tremendo. Então, Deus está nos chamando para que ande no caminho da sabedoria, sejamos ensinados, vivemos nessa vereda de retidão, aonde Deus está fazendo nos andar. 12. E em andando por ela, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, não larga, guarda, porque ela é a tua vida. Não entre nas veredas do perverso, nem siga pelo caminho dos maus. Evite, não passe por eles, desvia-te de passos largos, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizer tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como escuridão, nem sabe eles aonde eles tropeçam. Eu não vou ler mais? Não, vamos mais um pouquinho aqui. Peraí, que tá muito bom esse negócio. Vamos ler o 22. Porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia-te da falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Vamos, 26. Pondera a vereda dos teus pés e todo o teu caminho seja reto. Não te incline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Essa é a palavra de hoje. Olha que coisa tremenda. Eu leio, mas eu amo. Se deixar, eu fico aqui falando, porque é muito gostoso falar da palavra de Deus. É muito maravilhoso aprender. Então, pondera a vereda dos seus pés. Aonde você tem andado? Né? Com quem você tem andado? Aqui, vou só dar mais uma palhinha aqui nessa parte aqui, ó. Não entra na veredas dos perversos, não deixa o seu caminho cruzar com o caminho do perverso e vai seguindo o perverso, não. Segue o seu caminho. Quem quiser tem que vir com você, não é você e com ninguém, né? Não é Maria vai com as outras. Por isso a gente tem que estar muito atento em tudo que está acontecendo hoje, em tudo que o mundo tem nos chamado para caminhar. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas são caminhos de morte. E aqui está dizendo que o caminho do justo é como a luz da aurora. É brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Então, a mulher que está buscando ao Senhor, a mulher que nós desejamos ser, esse aqui é o caminho, ó. É de luz em luz, brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É aquela mulher que cada vez que você encontra, ela está melhor. Nossa, mas o que você tem feito? Você está melhor, né? Talvez ninguém precise falar, porque também a gente já vai estar com o ego tão curado que nós não queremos saber se a gente está melhor ou não está melhor. A gente quer fazer o que Deus quer, né? Mas é aquela mulher, como a gente já está falando, que ilumina e que chama a atenção, mesmo sem falar nada. É isso que Deus quer para nós, irmãs. Então, tenha um bom domingo, com a graça de Deus. Eu vou deixar uma canção aqui que é Reina em mim, Senhor. Reina em mim. Temos que nós possamos cantar isso, pedir ao Senhor que reina em nós, na nossa vontade, no nosso dia. Amanhã está começando a semana, irmãs. Começa com o governo, começa com a administração. Faz a sua listinha do que você quer fazer na semana, o que você precisa melhorar na sua saúde, incrementa coisas, sabe?
de pouquinho a pouquinho, Deus vai te transformando. Aqui falou que quem usa de sabedoria acha vida e saúde para o seu corpo. Por que que nós não estamos tendo nem saúde para o nosso corpo? Porque a gente enfia o pé na jaca, a gente sabe que não pode certas coisas, não tem sabedoria para comer, não tem sabedoria para cuidar do corpo, e a gente está vivendo sem saúde e vivendo uma vida que é aquém daquela que Deus preparou para nós. Um beijo, fiquem com Deus, desfrutem do seu domingo em família, em louvar o Senhor, em comunhão com os irmãos. Até mais.